40 minutos, com Martin Beren. Oferecimento Corsan e Clínica do Rim, em Novo Hamburgo. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um 40 minutos aqui na BC 900, 13 horas e 13 minutos, 1h13. A temperatura é de 30 graus, céu encoberto em Novo Hamburgo, assim como em boa parte do Vale dos Sinos e da Grande Porto Alegre, nesta segunda-feira, 29 de outubro de 2012. O 40 Minutos segue falando das eleições da OAB, subseção de Novo Hamburgo. Na semana passada, nós recebemos a chapa encabeçada pela advogada Regina Abel, ela como presidente e o vice sendo Ramon Fomberg, e hoje nós recebemos a outra chapa, a chapa que tem como candidata a presidente a doutora Ivete Dieter e como candidato a vice-presidente Dr. Carlos Henrique Klaser Neto. Dentro desta filosofia democrática da ocupação dos mesmos espaços, então a chapa da doutora Regina teve o 40 minutos da segunda-feira passada e hoje a chapa da doutora Ivete está aqui presente e vai tratar aí de alguns assuntos relacionados principalmente à plataforma, né? Quais os objetivos de constituir essa chapa, de que maneira essa chapa pode contribuir no contexto da OAB subseção de Novo Hamburgo. Então, fiquem atentos porque vem muita informação interessante dentro do 40 Minutos, que tem o prestígio da Clínica do Rim, no Instituto de Nefrologia de Novo Hamburgo, há 24 anos uma referência em hemodiálise pelo SUS em Novo Hamburgo e região. Corsan, um patrimônio de todos os gaúchos, na internet é corsan.com.br e também se somando ao grupo de patrocinadores do 40 Minutos, o Centro de Reprodução Humana Nilo Franz, que é referência no estado em tratamento para engravidar e que chegou ao Vale dos Sinos na semana passada, se instalando no Centro Clínico Regina. É o Centro de Reprodução Humana Nilo Franz, se somando ao grupo de patrocinadores do 40 Minutos. Na mesa de áudio está o Ederson Canali, central de gravações com o Diego Ignacio, a produção é do jornalismo da ABC, coordenação de jornalismo da Giânia Romani, a direção geral é de Rodrigo Giacometti. Muito boa tarde, está começando 40 Minutos, fiquem conosco. Uma e 16, 13 horas e 16 minutos, 29 graus e 8 décimos. Estamos recebendo, então, representantes da chapa, que ainda nós não temos os números oficiais, né? Então, na semana passada, a chapa da doutora Regina e hoje a chapa da doutora Ivete Dieter, a quem eu saúdo com muito boa tarde. Seja bem-vinda, doutora Ivete. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de nos propiciar esse bate-papo informal que a Rádio ABC está nos oferecendo. Saúdo também a todos os ouvintes, especialmente aos nossos colegas advogados, e desejo a todos uma boa semana. Legal, essa doutora Ivete, candidata a presidente, ela que já foi presidente, né? Depois vai nos lembrar exatamente quando é que ela esteve na presidência. Candidato a vice-presidente, doutor Carlos Henrique Klaser Neto. Doutor Carlos, boa tarde. Martin, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, em especial aos nossos colegas advogados. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui e vamos falar um pouquinho das propostas e das nossas ideias aí para a OAB de Novo Hamburgo. Legal. E nos acompanham aqui também, né, o tesoureiro, doutor José, o Cássio Bortolini, né, como todo mundo conhece. Doutor Cássio, boa tarde. Isso, uma satisfação estar aqui presente, acompanhando a doutora Ivete e o Carlos. Legal. E também o Everson Regis de Vargas, doutor Everson, ele que é o secretário-geral, né, candidato aí na chapa da doutora Ivete. Tudo bom, Everson? Tudo bem, obrigado pelo espaço, Martin, né, mais uma vez reiterando a saudação aos nossos colegas advogados e a todos os ouvintes, né, muito obrigado pelo espaço. Legal, a gente tem aqui, apesar de ser um espaço de apresentação de ideias, na medida que o ouvinte sentir necessidade de fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida, a gente sempre abre esse espaço democrático pelo torpedo 91550900, telefone 35940410, tem o nosso e-mail abcalvivo@gruposinos.com.br, Twitter e Facebook. Doutor Ivete, por que voltar a ser presidente da subseção da OAB de Novo Hamburgo? E relembrando, quando é que foi o primeiro período? Realmente, eu fui presidente na gestão 2004-2006. Posteriormente, eu assumi a vice-presidência da Caixa dos Advogados, da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul,
da qual ainda estou vice até o final deste mandato. Bem, devido à minha experiência de vida e profissional, acredito que eu disponho de toda a experiência necessária para o desempenho deste cargo. Além disso, eu possuo uma ótima relação na comarca e toda a região, com os colegas advogados, com os juízes da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum, da Justiça Federal, com o Ministério Público e os serventuários. Acredito que chegou a minha vez de retribuir, mais uma vez, dar a minha contribuição para a OAB de Novo Hamburgo, da subseção de Novo Hamburgo, por tudo que eu consegui na minha vida profissional. Aliás, quando a gente fala Novo Hamburgo, ou se Sim. contempla outros municípios, Sim. o nosso ouvinte que não está tão Sim. habituado, a subseção de Novo Hamburgo engloba também... Engloba Dois Irmãos, Ivoti, Estância Velha, Presidente Lucena, Campo Bom. É um universo bem maior, né? Bem mais sim. representativo. Mais ou menos representa isso uns 2.200 advogados. Nem todos atuantes, Claro. mas a média é de 2.200 advogados de toda a região. Agora, para mim entender, assim, a doutora Ivete um dia acordou, você candidata a presidente de novo, foi em conversas, foi olhando a movimentação. Como é que se constrói uma nova candidatura, doutora Ivete? Bem, o que ocorre é o seguinte, nós possuímos um grupo, mais ou menos, de uns 80 colegas, que já desde a minha primeira gestão, quando a gente se dispôs a encarar a presidência, a assumir um cargo na subseção de Novo Hamburgo, esse grupo sempre se reuniu. E sempre partiu do grupo esta escolha dos colegas que comporiam a chapa. E desta vez, inclusive, eu estava... era para mim assumir a presidência da Caixa de Assistência do Estado do Rio Grande do Sul. Mas, de conversa com o grupo, eles entenderam por bem que era bom que eu retornasse a Novo Hamburgo na condição de presidente, unindo a minha experiência com a juventude do Dr. Cláser Neto. E, por esse motivo... a nossa escolha dos colegas é feita dentro do grande grupo. Não há imposição. Lógico que tem que ter a boa vontade de querer assumir. Mas esse grupo que compõe, inclusive nós temos os colegas que nem o doutor José Cássio Bortolin, que é o nosso tesoureiro, o doutor Everson, que é o nosso secretário, a doutora Rosângela Endres, que também é secretária adjunta. E, a par disso, foram escolhidos também os conselheiros e os suplentes, que hoje são 10 suplentes e 10 conselheiros titulares. Além disso, nós temos diversas comissões que são formadas também por esse grupo. Ou seja, todas as pessoas que compõem a nossa chapa saíram deste grupo que trabalha. Nós não nos reunimos somente para as eleições. Esse grupo sempre trabalhou paralelo. Sempre tivemos reuniões de encontros onde são colocados os que têm boa vontade, que querem, e o grupo sempre apoiou. Doutor Carlos, eu não sei se chama doutor Cláser Neto ou doutor Carlos, como é que fica melhor? Como preferir. Como preferir. Então vamos de doutor Carlos aqui. Está começando, não é começando uma carreira, está começando uma carreira sim, né, e daqui a pouco assumir a dianteira aí de uma entidade tão representativa, tão importante, né? Como é que foi essa decisão? Como é que foi receber o convite do doutor Ivete? Embora vocês já tenham esse grupo formado, né? Mas lá pelas tantas teve que se tomar uma decisão, né? Exato. Bom, Martin, na verdade é um privilégio, em primeiro lugar, estar ao lado da doutora Ivete, nossa sempre presidente, como a gente gosta de chamá-la. Na verdade, aconteceu realmente isso que a doutora Ivete falou. Houve uma reunião desse grupo de colegas, aonde foi decidido que a doutora Ivete deveria retornar e que o grupo deveria começar a construir uma sucessão. E dentro dessa ideia de sucessão, foi escolhido o meu nome para representar os jovens colegas, jovens advogados, exercendo essa função ao lado da doutora Ivete. Na verdade, realmente, eu sou um jovem advogado, porém, já estou formado desde 2002 e trabalhei junto ao lado da doutora Ivete nas campanhas de 2003. Em 2004 e 2006, a gente trabalhou na campanha do doutor Adelmo e em 2009 na campanha da doutora Cláudia Petri. Então, eu sempre estive nos bastidores desse trabalho, desse grupo,
E, na verdade, nesse momento, esse grupo me escolheu para estar ao lado da doutora Ivete. E nos últimos 6 anos, eu estive junto à OAB Porto Alegre, na seccional, trabalhando como instrutor do Tribunal de Ética. Então, eu já tenho um pouquinho também de experiência, de ordem, mas procuro aprender muito mais ao lado da doutora Ivete. Modéstia dele dizer que é pequena experiência. Ao contrário, o doutor Cláser Neto, desde o início, no início da minha campanha, tendo o doutor Carlos Cláser Filho, vulgo Ted. O Ted que deve estar na audiência, né? Deve Acredito estar que nos ouvindo. Ted, não vai me decepcionar. Como precursor, o doutor Cláser Neto não é pequena experiência, ao contrário, ele tem bastante experiência porque ele sempre trabalhou paralelo. E até o fato de participar do TED, o TED é o Tribunal de Ética. Agora é outro TED. É outro TED. Não é o TED pai. De participar do TED em Porto Alegre, isso deu muita vivência. E até porque ele sempre participou de todas as reuniões. Então, isso é necessário dizer, não é pouca experiência. Agora, é jovem. Por que a chapa de vocês que concorre à presidência da OAB, subseção de Novo Hamburgo, escolheu esse lema, vote pela reunião, ou reunião? Por que essa escolha desse mote, doutor Carlos? Bom, na verdade, a gente, ao longo dos anos, sempre tentou construir um grupo unido, um grupo forte, sempre em busca da valorização da advocacia. Em 2003, com a doutora Ivete, nós tínhamos 3 chapas, se eu não me engano. Foi ali que se construiu uma base eleitoral muito forte. Tanto que, né, depois, na eleição do doutor Adelmo, foi chapa única. Ou seja, tinha-se essa união dos advogados da subseção. O que depois, numa separação desse grupo, onde veio a candidatura do doutor Pedro e nós com a candidatura da doutora Cláudia, houve uma desunião, digamos, do grupo. E a gente está tentando, com a nossa chapa, buscar essa reunião. Entendi. Essa reunião que se tinha lá na campanha da doutora Ivete e na campanha do doutor Adelmo. Certo. Então, exatamente por isso, o nome da chapa. Bom, nós temos a OAB como protagonista ou envolvida aí, sempre sendo solicitada em temas importantíssimos da nossa sociedade, né? Seja a sociedade brasileira, seja a sociedade gaúcha e até mesmo nas questões locais e regionais. Como é que a senhora entende, doutor Ivete, que deva ser esse trabalho e propostas mesmo, projetos, entendimentos que a senhora tem de que maneira é possível fazer com que a OAB, a subseção de Novo Hamburgo, esteja mais engajada, esteja mais preparada, esteja mais qualificada? Como é que vocês imaginam essa situação? Bom, justamente isso é uma das nossas metas, com esta reunião, porque, na verdade, nesse último mandato, apesar de ser o doutor Pedro Brando, nosso presidente, uma excelente pessoa, ele teve algumas dificuldades e tem com a equipe dele. Praticamente ele levou esses últimos 3 anos, ele sozinho. E, na verdade, um presidente não consegue atender a todos. E a nossa intenção justamente é isso. Na reunião, nós colocamos em cada cidade que faz parte da nossa subseção, nós teríamos um representante local. Até para citar, por exemplo, em Dois Irmãos nós teremos o Dr. Cláudio Rockenbacher, em Ivoti a doutora Ruth Baumgarten, em Estância Velha a doutora Márcia Pilger, em Campo Bom a doutora Loiva Pedron. Por que nós nominarmos essas pessoas? Eles serão o elo que terá conosco com a subseção de Novo Hamburgo. E justamente o que nós pretendemos é fazer com que a OAB se faça presente em todas as sessões, em todos os motivos, onde ela puder comparecer e onde ela for convidada, participar como atuante, como advogados que somos, nós temos obrigação de participar da sociedade. É uma maneira que nós temos de retribuir este fato de nós participando, melhoramos a sociedade, colocando a nossa posição. Essa é a nossa intenção. Claro. Eu vejo aqui, eu não conheço todos a nominata aqui, mas eu vejo uma presença muito grande de jovens advogados
com experientes advogados. Isso aí foi proposital? Sim. Isso é uma coincidência? Não, justamente, é isso que nós pretendemos. Vi gente isso. aqui bem jovem, bem atuante, Jovem, né? Bastante. E gente que está com bastante Isso tempo mesmo. contribuindo. É aí. para aliar a minha experiência com a juventude, para nós darmos uma continuidade do nosso trabalho. O que nós começamos lá em 2003, 2004, é o que nós pretendemos fazer, reavivar todo aquele nosso trabalho que foi dado continuidade até certo ponto, tá? E que deixou agora, nesse último mandato, muito pouco a desejar. Então é isso, justamente para nós pegarmos o jovem advogado, que ele está com bastante vigor e com a minha experiência, nós colocarmos a OAB à frente. Por favor, complemente, doutor Carlos. Exato, até complementando, na qualidade de representante do jovem advogado, isso foi uma ideia do grupo de colocar jovens dentro da diretoria, dentro dos conselhos, dentro das comissões, exatamente com uma ideia, um ideal de passagem de bastão. Não adianta passar o bastão para pessoas que não estejam qualificadas ou que não estejam preparadas para trabalhar perante a ordem. Então, a gente precisa uma porta aberta, é isso que a gente está propiciando aos jovens colegas. Uma porta aberta para entrar na diretoria, para conhecer a administração da diretoria e para, quem sabe, no futuro, encabeçar uma chapa e liderar essa OAB local. É isso que se busca. Os advogados locais aqui da subseção, eles têm como uma característica essa proatividade, eles interagem com a OAB, procuram a OAB, ou falta a entidade também puxar um pouco mais à frente, doutor Ivete? Entendo que falta. Se a OAB ficar apática, o advogado não procura. O que nós pretendemos? Justamente é promover reuniões, encontros, palestras com os advogados. E até porque agora, quando a nossa sede, ela está em fase de construção e que provavelmente ela não vai conseguir ser terminada nessa gestão do Dr. Pedro, provavelmente nós teremos que dar continuidade a esta obra. Nós tendo a nossa sede facilita, porque nós temos, por exemplo, a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, em Porto Alegre, e que eles propiciam cursos aos advogados. E nós, tendo local, fica mais fácil. No meu tempo, nós usávamos muito a sala da CI. Na época, a doutora Jurema Guterres foi uma incansável colaboradora nossa, minha principalmente, na nossa gestão de 2004, 2006, de propiciar cursos. A doutora Cláudia Petri, como professora da Fevale, muito nos auxiliou. Então, fica até difícil nominar todos os colegas, mas assim, se a OAB se faz presente, se a OAB se manifesta, o advogado interage. Ele vem junto. Eles têm essa sede e procuram realmente. Já que o doutor Cássio Bortolini está aí, até vou colocar ele na roda, então, quem está na chuva é para se molhar. Eu estou lendo aqui no material, doutor Cássio, que foi entregue pela doutora Ivete e pelo doutor Carlos, que houve aí, quando a doutora Ivete era a presidente da OAB, houve uma negociação aí para prorrogar o prazo para o início das obras, e o senhor era o procurador-geral do município, né? E como é que foi esse processo? Como é que foi poder caro amigo contribuir? Primeiro, um esclarecimento, tendo em vista que a nossa chapa realmente é composta de advogados mais experientes e mais jovens, eu sou o marco. Entre os jovens, evidentemente do lado mais elo. jovem, o José Cássio é o marco, dos jovens. Tá bom. Tá valendo. Afinal, o poeta Vitor Hugo já dizia que por volta dos 50 se inicia a juventude da velhice. Então, por isso que eu faço essa observação. É isso aí. E a juventude de espírito também, né? Bem, na verdade, eu realmente confirmo isso. Quando fui procurador-geral do município, havia uma lei que foi editada ainda no governo do ex-prefeito José Ayrton dos Santos, onde houve a doação desse imóvel do município para a subseção da OAB. Acontece que esta lei lá de 2001, ela previa justamente um tempo necessário para o início das obras de instalação da sede da OAB aqui na região. Como não houve o início dessas obras, corria-se o risco, lá em 2004, quando a doutora Ivete assumiu, desse imóvel reverter para o município, haja visto que não foi cumprida aquela doação com o encargo, que seria a edificação do prédio. Nós, na ocasião, fomos procurados pela doutora Ivete, pelo doutor Clóvis Chuc dos Santos, que na ocasião era diretor do Foro Trabalhista Local, pedindo que fosse, então, encaminhado pelo Executivo Municipal
um projeto de lei à Câmara de Vereadores, revigorando a validade desta lei, no que tange a, por assim dizer, um novo prazo para justamente essa construção. Então, a partir desses contatos, na ocasião feitos com a então presidente e o Dr. Clóvis, que me recordo muito bem, teve uma participação decisiva nesse episódio, o então prefeito Jair Foscarini encaminhou esse projeto, foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores. Então, hoje, a OAB tem, de fato, assegurada a posse desse imóvel, graças à atuação muito oportuna e muito, eu diria assim, cautelosa da doutora Ivete na condição de então presidente da OAB. Aliás, doutor, mas só, por favor. Mas antes tem que lembrar que foi isso em 2001, na época do Dr. Paulo Diniz da Costa, que era então o presidente da subseção de Novo Hamburgo, e ele que gestou junto ao prefeito José Ayrton dos Santos, na época, para conseguir esta área. Então, na verdade, quem iniciou o pedido foi o doutor Paulo Diniz, tá? E que conseguiu para nós esse mais de 10 anos. Vai sair. Perfeito. Mas vai sair. Olha aqui, doutor Carlos, o senhor é candidato a tesoureiro. Ser tesoureiro da OAB é muito complicado? Tem recursos a entidade, hein? A doutora Ivete, na verdade, pela experiência que ela tem, ela está até mais, pode ser, eu diria assim, Ivete, familiarizada quanto a essa questão do recurso, inclusive na condição de vice-presidente da Caixa de Assistência. Eu acredito, Martin, que ela tenha melhores condições do que eu de dar esses esclarecimentos. E aí, doutora Ivete? Não, o que ocorre é o seguinte... Abre o cofre, tem alguma coisa lá dentro? Não, de momento acredito que não tenha, porque nós estamos com a obra em andamento. Mas assim, a seccional remete mensalmente à importância atualmente de R$10.000. Afora isso, todos os encargos trabalhistas, à exceção dos salários, são suportados pela seccional em Porto Alegre. E mesmo assim, além desses R$10.000, a Caixa de Assistência, no ano de 2011, repassou para a subseção de Novo Hamburgo R$48.000. E neste ano já foi repassado, inclusive foi uma das coisas que eu batalhei bastante como vice-presidente, para dar andamento à nossa obra. Nós conseguimos enviar pela Caixa de Assistência para a subseção de Novo Hamburgo R$70.000 agora em agosto. Então, não é, e além disso, além desse... Isso se reverte e basicamente em manutenção do trabalho, ou se consegue oferecer algum curso, se consegue oferecer... Não, justamente, assim, não, oferecer cursos é justamente o que vai agora ocorrer. Sempre, normalmente, a ESA, que é através da seccional, ela propicia cursos. Alguns, o advogado colabora com alguma coisa. Mas, assim, paralelo a isso, vamos dizer, Novo Hamburgo está vivendo uma situação um pouco diferente, pelo fato de nós termos essa construção da obra. Não só com o dinheiro... Aí de canaliza, né? Não dá. Praticamente todo o dinheiro que tem vindo está sendo aportado nesta obra. Até porque é um investimento que vai ficar por muito tempo, né? Imagina, e além disso, marco, né, é um marco, é um prédio que está junto lá no centro administrativo. Então nós temos... resolver a vida de muita gente. De todos os advogados. Então, olha, temos o prédio do Fórum, da Justiça Federal, da Promotoria, vai ter a sede da OAB e agora vai ter também o prédio da Justiça do Trabalho. Isso. Então, tudo no mesmo local. Então, essa situação agora de recursos praticamente está sendo canalizado. Afora isso, a subseção de Novo Hamburgo, nós mantemos um trabalho de tirar xerox para os colegas, que é cobrado, de mandar os colegas de fora também podem solicitar, é cobrado este serviço, e todo esse dinheiro reverte para nós, advogados, de uma forma ou de outra, reverte. Legal. Olha aqui, chegou uma mensagem pelo 91550900, estou escutando o 40 Minutos e apoio a doutora Ivete para a nossa OAB, assinado doutor Diogo Boss, na audiência aqui, o doutor Diogo. Um abraço, Diogo, na audiência qualificada aqui do 40 Minutos. Chegou uma outra questão de um ouvinte, é uma questão mais genérica, talvez aqui no intervalo eu passe, se refere ao mensalão aí, talvez a gente possa dar uma pincelada depois do intervalo comercial, aí a gente decide. Nós temos que fazer o intervalo comercial, 1h37, 13 horas e 37 minutos, a temperatura é de 29 graus, estamos recebendo a chapa liderada pela doutora Ivete Dieter e pelo doutor Carlos Henrique Klaser Neto, para as eleições da OAB subseção de Novo Hamburgo, que também contempla aí 2 irmãos,
Irmãos Ivoti, Estância Velha, Presidente Lucena. As eleições dia 19, né? 19 de novembro. Na semana passada estiveram aqui a doutora Regina Abel e o doutor Ramon Fomberg. Vamos ao intervalo comercial. Já voltamos com mais 40 minutos. Para sair de carro novo ou usado, o crédito de veículo Sicredi é a força que você precisa. Para sair de carro, moto ou caminhão, o crédito de veículo Sicredi é a força que você precisa. Boate Gruta Azul. O melhor da vida passa aqui. Há 33 anos, o Gruta Azul é absoluto em prazer e sedução. Com gastronomia internacional e um ambiente agradável, em anexo à boate. Venha conhecer o restaurante. Gruta Azul, Rua Gaspar Martins, 230, Porto Alegre. Fone 3222-9380. grutaazulclube.com.br. Profissional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Fortaleça sua instituição pagando a sua anuidade. Com o pagamento, você evita o cancelamento do seu registro, que pode ocasionar transtornos no exercício da sua profissão e possíveis sanções por violação de ética profissional. Contate o CREA, www.creaifrs.org.br, verifique sua situação, negocie seu débito atrasado e regularize-se. CREA-RS, integrando profissionais e sociedade. Gestão 2009-2014. Bom dia, caro ouvinte. Este é o boletim do repórter Vigilante. Hoje, diversas jovens ficaram em estado de histeria quando o famoso quarteto inglês de Liverpool subiu ao palco. Ainda bem que em 1962, a Farmácias Hamburguesa já vendia pastilha para a garganta. Farmácias Hamburguesa, 80 anos. Uma vida dedicada a muitas vidas. Garanta agora o futuro do seu filho. Fique ligado no prazo de rematrícula e ingresso das escolas estaduais. De 1º a 31 de outubro é a rematrícula na escola do seu filho. E de 16 a 31 de outubro é o ingresso. Acesse o site www.educação.rs.gov.br ou vá até a escola para inscrição em ensino fundamental, educação profissional, ensino médio, curso normal ou aproveitamento de estudos. Secretaria da Educação e Governo do Estado. Venha para o Claro Ilimitado e ganhe 3 meses de internet grátis com 3G Max, a internet móvel mais rápida do Brasil. Dá pra ouvir música, ver filme, acessar redes sociais, ler e-mail e tudo ilimitado. Foi rápido, né? É que eu tô na velocidade 3G Max. Vai de novo. Venha para o Claro Ilimitado e ganhe 3 meses de internet grátis com 3G Max. Compare e mude para Claro. Aproveite esta oferta de Nokia Lumia 710 grátis no Claro Ilimitado 100 para portabilidade. Claro, compartilhe cada momento. Saiba mais em claro.com.br. Pense na vida como um presente que lhe é dado e, como tal, deve ser aproveitado intensamente. Encare-a com gratidão e alegria. Aproveite cada instante. Viva as cores e a luz do dia. Abrace, sorria, preocupe-se menos. Seja ousado. Trabalhe duro com o que te faz feliz. Mergulhe na vida, pois ela é única. Crematório e Cemitério Parque Jardim da Memória. Amor além da vida. Em Novo Hamburgo, fone 5135942181. 40 minutos com Martin Beren. Oferecimento Corsan e Clínica do Rim em Novo Hamburgo. De volta com 40 minutos aqui na BC 900, faltando 18 minutos para as 2 da tarde. E a temperatura é de 29 graus, céu encoberto. Estamos falando para a Clínica do Rim, Corsan, patrimônio de todos os gaúchos, e também Centro de Reprodução Humana Nilo Frantz. O telefone é o 3595-0011. Olha, tem aqui um pessoal me ligando. Esse telefone aqui, ó, para quem estiver me ligando, 91550900, é só para torpedo. 91550900. Até vou atender, vou falar, ó, é só para torpedo esse telefone, tá bom? Um abraço. Então tá dado o recado aqui. Por falar em 91550900, ó, Ciliane se matando de rir. Apoiamos essa dupla, Ivete e Carlinhos. Contem conosco
doutora Neila Rangel na audiência, viu, doutora Ivete? Muito obrigada, Neila. Agradeço a gentileza. Mais um advogado aí se manifestando. Gente, nós temos mais um tempo e vocês têm mais algumas propostas que vocês gostariam de trazer, né? Quem detalha aí, doutor Carlos, o que seria importante destacar ainda que vocês pretendem nos próximos 3 anos, se eleitos, colocar em prática? Perfeito, Martin. Só vou pedir para falar aí... Martin, uma coisa que a gente quer deixar bem claro é que realmente a gente é uma chapa oposicionista. Na verdade, a gente busca mudança, a gente quer mudar a forma de trabalhar em Novo Hamburgo, retomando a forma que foi trabalhado pela doutora Ivete lá em 2004. Deixar também bem claro que toda essa chapa, essa diretoria é formada por advogados de raiz, realmente atuantes, que conhecem os anseios da classe. Então, entrando nas principais propostas que a gente tem, uma que a gente está vendo realmente a necessidade imediata é o problema das salas de atendimento que a gente possui nos fóruns, né? Elas estão equipadas com computadores muito antigos. Na verdade, esses computadores foram adquiridos ainda na gestão da doutora Ivete, lá em 2004. Ou seja, passaram-se 2 gestões e nunca foi feita uma renovação desses computadores. E esse material, para quem não é advogado, o advogado chegar e ter à disposição um bom computador, é útil em que sentido, por exemplo? É totalmente necessário. É muito necessário. Muito necessário, porque a gente tem... Por exemplo, tem que resolver um problema no Fórum de Estância Velha lá. Exato. Tem que acessar um e-mail, alguma coisa assim. Exato, um e-mail, fazer uma petição de urgência, uma juntada de algum documento. A gente precisa dos equipamentos funcionando e funcionando a todo vapor. Não adianta eles estarem funcionando e levar 1 hora, 2 horas para fazer uma petição e tem um colega ali esperando, que daqui a pouco é de outra cidade, e precisa realmente utilizar esse computador. Então, além da gente ver esse problema dos computadores estarem desatualizados, a gente já viu que de 2004 para cá aumentou muito o número de advogados na nossa subseção. Então, além disso, a gente precisa colocar mais computadores. Não adianta só renovar os que estão lá. Hoje é necessário muito mais espaços para se trabalhar, mais computadores, porque volta e meia a gente vê a necessidade dos colegas e a gente tem que diminuir o tempo de uso do computador. Para diminuir o tempo de uso, só com equipamentos bons. Então, a gente vai buscar essa renovação imediata. É uma das primeiras coisas que a gente quer fazer assim que a gente assumir, né? Certo. Então, além disso... Que mais ainda? A gente tem... a gente busca, como já foi dito, a participação do jovem advogado junto à administração. A gente quer fazer essa passagem de bastão. Que mais? A gente também quer implementar a demonstração contábil das contas da OAB no site da OAB local. No site, para ter uma clareza realmente da contabilidade, do que está entrando, do que está saindo, do que está sendo pago, para realmente dar uma clareza a todas as pessoas, a todos os colegas, a toda a comunidade. A gente, obviamente, vai buscar essa conclusão da obra da futura sede, que é necessário para ontem. Nos dê uma dimensão dessa. Tem quantos andares? São 3 andares. 3 andares. Na parte de baixo, provavelmente, fica todo o atendimento ao público, xerox. Em cima, o 2º andar, se eu não me engano, é toda a parte administrativa. E no 3º andar tem um salão nobre, um salão de eventos para palestras. Onde é que hoje é a sede da OAB, para o nosso ouvinte ter uma... É na Bento Gonçalves, ali próximo ao antigo Fórum de Novo Hamburgo. Ali nós temos o atendimento, ali atualmente que funciona a sede da OAB. Na própria Bento. Na Bento Gonçalves, bem paralelo com o antigo fórum, que hoje está a guarda municipal ali. Eu não lembro o número do prédio da sala da OAB. Tá, mas é ali naquele quarteirão da 13 de outubro, não? Sim, não. Na Bento Gonçalves. Na Bento Gonçalves. Era um Ministério Público, sim. antigamente, bem na Bento, no mesmo prédio onde era o Ministério Público. Ali é bem acanhado, né? Mas assim, não querendo, mas já interferindo, um dos objetivos também grande que nós temos é fazer convênios com diversas outras entidades, com a FEVALE, para propiciar cursos. Além de nós termos o suporte da seccional em Porto Alegre, nós temos como fazer convênios com outras entidades, para trazer para o pessoal. Porque a dificuldade que nós temos hoje de nos dirigirmos para fazer cursos em Porto Alegre, face à nossa BR, que está sempre...
É horrível. E como muda a lei, né? E para nós, e o advogado... Não tem curso de especialização, o cara precisa. E assim, entra um parágrafo, tira o parágrafo. Verdade. E nós podendo propiciar isso, o advogado, na nossa sede, vai facilitar bastante. E mais, doutor Carlinhos? A gente também vai buscar uma maior visibilidade da nossa OAB local, utilizando a tecnologia, utilizando o Twitter, Facebook, as mídias sociais, exatamente porque o número de advogados jovens hoje na nossa subseção é muito grande. Com isso, buscar e recuperar a autoestima do advogado, que a gente vê que não está valorizado, está realmente precisando dessa valorização da advocacia. Olha aqui, ó, nós estamos chegando no final, quero pegar uma palavra do Dr. Everson, já que veio até aí, daqui a pouco vão dizer, o Dr. Everson foi excluído, vai ser o secretário. É a primeira vez que compondo a chapa, Dr. Everson? Na verdade, eu já compus a chapa, Martin, em 2009. Fui candidato a secretário adjunto na chapa de 2009, presidida pela doutora Cláudia, né? E este ano recebemos o convite, já fazendo parte, integrando esse grupo já há um certo tempo, recebemos o convite e aceitamos de bom grado, né? Porque nós entendemos que se há insatisfações da classe, essas insatisfações também são nossas e só existe um jeito de mudar isso, que é arregaçando as mangas e indo ao trabalho, né? Então é isso que nós nos propomos a fazer. Esse é o perfil, né, da doutora Ivete. É uma pessoa que, quando assumiu a OAB em 2004, fez uma administração paradigmática, mudou a cara da OAB, né, recuperou muito da autoestima do advogado naquela ocasião, né, e sendo convidado a secretariar uma chapa composta por essas pessoas, por pessoas como a doutora Ivete, como o doutor Carlos Henrique Glaser Neto, como o doutor Cássio Bortolini, como a doutora Rosângela, e todos os demais que compõem o nosso conselho, tanto os titulares quanto os suplentes, que são pessoas qualificadíssimas, excelentes advogados, não teria como ser diferente em eu me sentir lisonjeado pelo convite e assumir de pronto a posição de batalha, de lutar, né, porque é isso que nós queremos para a nossa advocacia. Nós queremos uma postura muito mais aguerrida, né? O advogado, historicamente, fez muito, né, por toda a evolução democrática do Brasil. Sim, figura central. E agora anda um pouco esquecido, pelo menos aqui na nossa subseção. Então nós precisamos, né, nos buscar a valorização e recuperar a nossa autoestima, a nossa dignidade enquanto classe. Doutor Everson, obrigado. Doutor Ivete, doutor Carlos Henrique, vocês têm 1 minuto e meio para as considerações finais e para o convite que vocês têm que fazer. Esse 1 minuto e meio é de vocês, já agradecendo a presença. Obrigada. Bom, o mais importante que as obras e a reestruturação das salas é a reunião dos advogados da subseção de Novo Hamburgo, com o resgate do caráter institucional e da autoestima do advogado, com uma OAB mais presente e atuante na nossa sociedade. E aproveito para convidar os colegas, porque no dia 31 agora, quarta-feira, nós teremos um jantar com o pessoal da chapa e os outros colegas de Dois Irmãos, na cidade de Dois Irmãos. Posteriormente, faremos mais um jantar em Novo Hamburgo, no dia 6 de novembro, e depois dia 13 em Campo Bom. Muito obrigada. Bastante intensa aí. Então, quarta, Dois Irmãos, 6 em Novo Hamburgo, 13 em Campo Bom. Isso. Doutor Carlos, obrigado também pela presença, boa sorte aí na votação. Obrigado, Martin. Só lembrando que a doutora Ivete deixou passar, o jantar vai se realizar em Dois Irmãos, no restaurante Bierplatz. Certo. Tá? Então, a partir das 19h30, todos os colegas aí da subseção estão convidados a nos receberem lá e ouvirem mais as nossas propostas, as nossas ideias para administrar essa OAB local. Eu gostaria de novamente 20 segundinhos. Agradecer o convite do Martin. Legal. E dizer que a gente está muito orgulhoso, toda a chapa, de poder contar com a doutora Ivete, a nossa representante, frente à subseção. Obrigado. Responsabilidade. Valeu, doutor Carlos. Valeu, doutor Cássio, doutor Everson, obrigado pela presença. Este foi o 40 Minutos Democrático, trazendo aí as vozes das duas chapas. E as eleições, então, dia 19 de novembro. Você, advogado, que é nosso ouvinte, que não está em dia, por favor, né?
coloque em dia aí a sua contribuição para poder votar. Quem não está em dia não vai poder votar. Então, faça valer aí a sua manifestação nas eleições do dia 19 de novembro. Ponto final no nosso programa, que teve o prestígio da Clínica do Rim, Corsan e Centro de Reprodução Humana Nilo Frantz. Na sequência tem o Repórter Sem Limite. Eu volto amanhã, 1h12. Tchau!